coisas, né? Boa noite a todos, aos nossos amigos aqui presentes, às pessoas que estão nos assistindo, muito bem-vindos. É com grande alegria que a gente recebe o Mauro novamente na nossa casa, né, Mauro? Com o tema Chorar é Humano. Eu acho ótimo, adorei. Oi? Das lágrimas ao sorriso, é que o texto aqui é Chorar é Humano. Mas chorar é com a gente mesmo, viu, Mauro? Eu já adorei esse tema. A gente quer agradecer com imenso carinho, eu sei agora muito mais ainda o sacrifício de você vir à nossa casa para falar um pouco da doutrina, dividir com a gente, né? Sobre o aprendizado mesmo de Jesus, o Evangelho. Gratidão muito grande, viu? Muito obrigada. Queria dar uns recadinhos. Primeiro sobre a página. Nesse final de semana nós tivemos a alegria de estar com o pessoal, com espírita, né? E dentre eles o Orlando Noronha. Para quem não conhece, ele faz o trabalho de cartas consoladoras. Aí tava o pessoal de Bauru, enfim. E o Ale fez um videozinho rápido, né? Uns 20 minutinhos acho que deu o vídeo. Dando uma explicação sobre cartas consoladoras, como acontece. E o Orlando foi muito feliz na explicação dele. Vocês assistiram? Assistiram? Muito bom, né? Ele foi muito feliz, ele foi sucinto, mas ele foi profundo, assim. Ele explicou de uma maneira que dá para todo mundo entender. E a gente tem muita dúvida sobre isso. Muita gente pergunta na nossa página, quando a gente está estudando. Então eu gostaria que quem tiver, né, acessasse a nossa página, o Ale vai colocar de novo, depois na página tem no YouTube, e compartilhar para as pessoas tirarem suas dúvidas, né? E se tiverem algumas dúvidas, o Orlando até se dispôs, se chegasse até nós as dúvidas, da gente mandar para ele responder, enfim. É um trabalho de esclarecimento, um trabalho da doutrina muito legal. Eu queria agradecer imensamente o Orlando e a Letícia, que foram de um carinho sem igual, assim. Tinha muita gente lá, então não vou falar de todo mundo, senão vou ser injusta. Mas em especial esses dois seres de luz que estavam lá e nos ajudaram a tirar algumas dúvidas que eu acho tão necessária, né? Realmente com bagagem, né? Ele começou conhecendo o Chico, conhecendo o trabalho do Chico. O Chico ajudou assim, deu os seus conselhos, participou. Então ele fala com propriedade do assunto. E é muito bom a gente ouvir os ensinamentos. Então, gratidão muito grande, Orlando e Letícia, pelo carinho. A doutora Eva, que nos acolheu lá também, muito obrigada pelo carinho, ao Renato, a todo mundo que estava lá. Outro recadinho importante que eu queria passar tem uma irmãzinha nossa aqui da cidade, ela chama Estherzinha, né? Esther, ela deve ter entre 4 e 5 anos, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir. E ela precisa fazer um tratamento com células-tronco. O vídeo está correndo aqui em Pederneiras todo, nessa cidade, não sei se está correndo por aí, mas eu acho que até seria legal a gente colocar na página depois. O tratamento dela fica em R$65 mil. E ela não anda, né? E o sonho dela, quando você ouvir o vídeo, é que ela gostaria de fazer xixi sozinha e andar, né? Então, eu acho que se nós, como já aconteceu em outras campanhas, um pouquinho de cada um, eu acho que a gente consegue realizar esse sonho da Esther, né? Então, não é fake news, não é brincadeira, é verdade.
a gente conhece, temos uma amiga aqui principalmente que conhece a Esther, a mãe, já deu aula para os irmãos, enfim. Se não fosse verdade, não estaria aqui colocando o Amigos do Bem à frente também dessa campanha. Aí eu pedi licença para minha amiga Cláudia, que frequenta aqui com a gente, uma grande trabalhadora nossa, grande carinho, ela sempre quer fazer mais e mais para ajudar, e ela veio me contar agora que ela fez uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês, professores e professoras. Fantástico. E eu falei, Cláudia, posso falar? Ela falou, pode. A Cláudia dá aula no Eleazar Braga, Cláudia Guerches, não sei se podia falar o nome inteiro, não, CPF, RG, enfim. Mas é que quem tiver dúvida pode entrar com ela e trocar ideia com ela. Ela chamou os alunos da classe dela, vão fazer uma caixinha ali para ajudar a Esther, com R$1, com 50 centavos, não sei, com o que eles puderem, né? E isso, um tá avisando o outro, avisando a mãe do outro, a outra faz bolo, a que faz bolo ligou para outra que faz bolo, e assim, com essa atitude da Cláudia de chamar as crianças, ela já tá me dizendo que faz tempo que ela fala sobre o perdão e sobre, além do perdão, sobre a caridade com as crianças, agora ela tá pondo em ação. Se você quer mudar a educação, vamos falar sobre isso e colocar em ação. Vamos fazer as crianças aprenderem o que é caridade, né? Fantástica a ideia da Cláudia. Eu acho que tem que ser copiada mesmo. Eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado, tem que ser falado, passado por mensagem pelo WhatsApp, avisado todo mundo. E depois ela vai fazer uma cartinha. As crianças vão fazer uma cartinha para ela. Dei ideia de enfeitar a cartinha, enfim. Então, fica aqui, a ideia não é minha, é da Cláudia, de chamar suas crianças na sala, passar isso e aprender, ensinar solidariedade, o que é ser solidário. Não só na palavra, vamos fazer em gestos. Se cada professor fizer isso, com um pouquinho de cada um, a Esther vai realizar o sonho dela, que é poder ir ao banheiro sozinha e andar, coisa que a gente faz todos os dias, toda hora, e a gente não dá o mínimo valor, né? A gente não dá o mínimo valor e ela é o sonho dela, tá? Depois eu vou falar com o Alexandre e pedir para ele colocar o vídeo da Esther na nossa página. Aí vai ter a vaquinha eletrônica, a conta corrente, enfim. Amigos do Bem está à disposição para ajudar no que for preciso. Tá, Esther? E a mãe da Esther que estiver nos ouvindo, que você precisar, o que a gente puder ajudar nessa campanha, nós vamos ajudar, tá? Outro recadinho a Valéria também é uma grande trabalhadora, não mora aqui, mas trabalha pra caramba com a gente pela página. E Valéria, você vai me desculpar, depois você coloca aí pra mim, se é sua mãe ou sua sogra, que fez para os nossos aluninhos lá da evangelização essas coisas mais fofas, gente. E eu queria agradecer, porque é um ato de carinho tão grande. Um lápis, um pompom, é um ursinho desenhado, não sei se dá pra ver direito, mas é um carinho tão grande, é tão lindo o trabalho, que eu acho que merece. Por isso que eu falo, tudo que é bom a gente tem que dividir, sabe? Isso aqui, a alegria das crianças no sábado, quando terminarem, eu falei que tinha um presente. Parecia que eles tinham ganho, não sei, uma caixa de lápis de cor na nossa época de 24 cores que abria assim, não. Eles amaram. Então, gratidão muito grande por esse carinho com as nossas crianças, tá? Mais algum recado, Lê? Não? Então, eu queria convidar todos, então, para a gente fazer oração, para a gente poder dar início ao nosso estudo dessa noite, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, com o sentimento de gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, pela oportunidade do dia, né, de podermos acordar. Cada manhã é uma nova chance de melhora, é uma nova chance de reencontro, é uma nova chance de conhecimento, de perdão, tantas oportunidades que o dia nos dá.
e Deus nos deu mais um dia de vida. Gratidão ao Pai por tudo que Ele nos proporciona. Também peço que elevemos o nosso pensamento em nossas mentes a figura doce e meiga do Mestre Jesus, o nosso irmão, nosso companheiro, aquele irmão mais velho que cuida, abençoa, ampara e protege. Jesus está aqui conosco. A espiritualidade amiga também, que já preparou o local. Aos nossos mentores espirituais, gratidão por mais uma noite que vamos ter aqui de aprendizado. Pedimos, Senhor, que nos ajude a entender o que aqui for falado, que nos ajude a colocar em prática o Evangelho do Cristo. Eu peço também, Senhor, que visite os lares de quem está assistindo pela internet nesse momento, já levando consolo e levando paz aos nossos amigos necessitados. A nossa irmãzinha Esther, que tanto necessita da matéria, do dinheiro. Senhor, nos ajude nessa empreitada para que a nossa amiguinha consiga, se assim for da vontade de Deus, que ela consiga fazer o seu tratamento, voltar a andar, ter seu sonho realizado. Agradecido, Senhor, damos então por aberto o trabalho de hoje. Que assim seja. Mauro, é todo seu. Deixa eu tirar minha bagunça. Quer que eu ponha para você primeiro? Obrigada, filho. Obrigado. Boa noite a todos. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe, para que na viagem que iremos fazer através do Evangelho nesta noite, junto com os amigos da Espiritualidade Maior, possamos encontrar respostas às nossas perguntas, às nossas inquietações e principalmente respostas às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas aflições. Essas respostas que nós buscamos, ela atinge a todas as pessoas. Por quê? De vivenciarmos momentos de tantas oscilações. Da onde vem e por que vem as nossas dificuldades, as nossas dores, essas lutas? E a proposta do Evangelho desta noite, um tema que ele viaja no Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro ao último capítulo. E ele denominamos das lágrimas ao sorriso. É uma viagem muito interessante. Para que possamos entender o conteúdo desse tema, é preciso que venhamos a nos reportar ao planejamento reencarnatório de cada um de nós, para podermos entender o presente momento. Muitas vezes nós, quando já temos o conhecimento necessário, nos esquecemos disso. Outras ocasiões nos faltam alguns conhecimentos e tem pessoas que não tiveram acesso a esses estudos, a esse conhecimento. Então nós saímos nesta noite desta nossa casa com o comprometimento de dividir com aqueles menos favorecidos, com aqueles que não tiveram as oportunidades que nós estamos tendo desse conhecimento, para ajudar na consolação das dores, dos sofrimentos e das aflições. Vejamos que interessante que é o planejamento reencarnatório de cada um de nós. A engenharia reencarnatória, os engenheiros responsáveis por esse processo no plano espiritual,
que estuda a cada um dos casos, nas suas particularidades, para que nesta equipe maravilhosa possam nos ajudar a retornar para mais uma experiência através da reencarnação, esta organização. E eles cuidam carinhosamente e atenciosamente de todos os detalhes. Estudam as nossas necessidades, que enfrentamentos, que experiências precisamos ter para alcançar os objetivos, a maturidade que precisamos neste momento reencarnatório, para que possamos assim ir elevando a nossa maturidade psicológica, a nossa maturidade emocional. Então ali é estudado as nossas famílias, aqueles que vão nos receber na condição de pais, de mães, de irmãos, de avós, aqueles que constituem o nosso núcleo familiar, esta base essencial de todo o espírito que chega para mais uma nova etapa. E ali, nesse planejamento todo, com toda essa antecipação, são escolhidos, mediante a nossa necessidade, nosso merecimento, aqueles que nos receberão futuramente como pais. São os nossos parentes. E nesse processo eles antecipam no tempo, concordam, colaboram conosco e aceitam a tarefa de reencarnarem para que futuramente possam nos receber no seio da família. Tudo de uma forma muito organizada, muito planejada, muito estruturada. Isso dá trabalho, né, gente? Nós damos trabalho, não tem jeito. Então, tudo isso é feito com muito carinho. Passado esta etapa dessa estruturação familiar, de convivências, passam a elaborar um plano de experiências que haveremos de ter, de passar, para que dentro desses acontecimentos, desses eventos, possamos ir aprendendo e melhorando. Sabemos que reencarnamos para reformar e para novas experiências. Reconstituir, refazer aquilo lá atrás nós não fizemos de maneira adequada. Mas as nossas provas, as nossas construções são muito grandes nesta atual reencarnação. Parte do nosso compromisso é reforma, mas a maior parte são novas construções. Então toda reencarnação ela vem constituída de esperança, de amor e de fraternidade. E toda reencarnação nada mais é do que a demonstração divina, da demonstração da bondade de nosso Pai, que permite a todos nós recomeçarmos, refazermos, retificarmos. Se o Pai da carne perdoa e dá todas as oportunidades para os seus filhos, imagine o Pai do céu, o nosso Pai maior, o quanto nos favorece, o quanto nos dá de novas oportunidades para que possamos continuar a nossa elevação, o nosso crescimento. Então tudo é muito planejado. Vão estudar as características nossas físicas, a cor do cabelo, a cor da pele, os nossos traços, as tendências dos nossos dons, aonde poderemos, em qual profissão render mais, em que país nós reencarnaremos, em que condições nós reencarnaremos. Tudo isso feito, um planejamento muito amplo e muito profundo. Porque a reencarnação, na reencarnação não tem um endereço errado, tempo errado, condições erradas ou pessoas nela envolvidas de forma equivocada. Tudo é perfeito. Então tudo faz sentido. E hoje estamos aqui vivendo aquilo que está dentro da nossa necessidade e do nosso merecimento. Então vejamos quanto foi investido pela espiritualidade superior no planejamento desta nossa presente reencarnação. Que construção fantástica, maravilhosa. Mas nos lembramos que somos espíritos de milhares de anos, com um acúmulo de experiências fantásticas, passando por diversas etapas de crescimento e de maturação. Então nós somos hoje, podemos dizer, afirmar categoricamente, uma belíssima construção divina. Somos a centelha de Deus,
co-criadores, herdeiros do Pai maior. Vejamos e não nos esqueçamos da nossa essência divina, da beleza que somos, essa construção maravilhosa que passou por etapas inúmeras, estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e agora no reino hominal, nesse processo evolutivo. Deus nos fez simples e sem conhecimento, ignorantes, para que pudéssemos, através das várias etapas evolutivas, sentindo o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, sentindo o prazer, apreciando as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas transformações e as nossas elevações. Para que pudesse sentir também as nossas falhas, os nossos tropeços, as nossas caídas e como nós nos recuperamos, quanto nós reagimos. Para que pudéssemos sentir prazer, alegria, felicidade de desfrutar uma construção feita com muitos esforços, mas que dependeu muito de nós. Então nós somos seres belíssimos, construções belíssimas, essência divina. E fomos condenados na nossa criação à perfeição e à felicidade. Então nós não escapamos disso. O tempo de conseguir isso depende de cada um de nós, dos nossos esforços. Então tudo depende de cada um de nós. Então tudo isso no plano espiritual foi planejado, a nossa reencarnação, mas se não bastasse tudo isso, Deus ainda disse para nós, olha, você vai reencarnar, no nosso caso, no planeta Terra, e nós vamos colocar um planeta inteirinho à sua disposição, aonde você vai ter todos os recursos que você necessita. Estará te servindo os oceanos, os mares, os rios, as montanhas, os vales, as planícies, os prados, toda uma natureza, as aves, a flora, os animais, aqueles teus amigos que caminharão a teu lado, e a terra produzirá tudo aquilo que lhe for necessário e saudável. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Ficamos tão focados nas nossas mesmices, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, e tão focado nisso que nós não conseguimos olhar para frente e para cima. Ficamos olhando para o lado, para baixo ou reclamando. Olha a riqueza, o quão rico que nós somos. Que planejamento maravilhoso, que presente divino, Deus nos confiando esta oportunidade de vida, dizendo para nós, olha, todo campeão, todo vencedor se faz com caídas, no levantar, no enfrentar, no se superar. E no íntimo dos nossos corações, nós sabemos o quanto Deus sorri para nós e nos compreende. E Ele diz assim, filho, tu vais por uma série de experiências e provavelmente, ainda pela tua evolução, pelo teu amadurecimento, você vai cair uma série de vezes. Mas nós vamos fazer um trato. Vou te dar uma corda bem longa. Desse lado da corda fico eu. Tu ficas lá na outra ponta. Todas as vezes que você caiu, essa corda se arrebentar, partir, levanta e dá um nó. Porque você estará ligado a mim. Qual o término dessa tua experiência? Você volta que nós vamos dar uma olhada na tua corda. Vamos ver como é que ela volta. Porque nela vai estar registrada todas as tuas lutas. E nós chegamos para essa reencarnação com uma corda em nossas mãos, não conseguimos ver o final dela, mas está presa lá em cima, na esperança, e nós sabemos no fundo dos nossos corações que Ele está lá em cima nos segurando.
E quando nós temos essa firme convicção de que Ele não nos desampara, que Ele está na ponta da corda, nós caminhamos de uma maneira mais suave e nos recuperamos mais facilmente. Isso se chama fé. Isso se chama fé. E ele sabe, o danado desceu, está lá nas suas experiências, ele não domina certas coisas, mas ele precisa passar por isso. É uma forma dele amadurecer. Ele vai tropeçar, ele vai cair, ele vai se machucar, essa corda vai se romper. Mas a instrução já foi dada. E nós chegamos para esta reencarnação. E vivemos todos esses momentos que nós estamos vivendo, essas nossas experiências, caindo, levantando, amarrando a corda novamente. Muitas vezes ficamos muito tempo sem dar um nó de união, mas a dor nos faz e a dificuldade nos faz novamente dar esse nó. Vamos voltar um dia e apresentar essa corda. Essa corda, ela é muito longa. E cada vez que ela se quebra, ela se rompe, nós damos um nó, o que acontece com a corda? A tendência dessa corda é aumentar o tamanho, permanecer o tamanho ou diminuir? É diminuir. Mas não tem jeito, nós vamos voltar com essa corda. É aquela bagagem que a gente leva, a única que nós levamos. Vai chegar um dia, e ao retornarmos, vamos sentar com ele vai colocar ali o arzinho condicionado, uma tela bonita à nossa frente, falou, vamos assistir o filme da sua vida. A gente vai torcer para o controle remoto quebrar, né? Para não funcionar. Deixa o senhor deixar quieto, mas não tem jeito, ele vai passar. E nós vamos ver nessas imagens que nos serão passadas os rompimentos dessa corda, esses nós. Como é que nós vamos mostrar essa corda para ele, tão curta, tão cheia de nós? Como é que nós nos sentiríamos? Como é que nós provavelmente vamos nos sentir? Envergonhados, tristes. Senhor, sai com a corda zerinho, volta toda remendada. Pela visão pessimista, nós vamos entender que Deus vai dar uma tremenda bronca em cada um de nós. E nós vamos nos sentir envergonhados pelas nossas falhas, pelas nossas caídas, pelos nossos erros. Provavelmente poderemos ficar de cabeça baixa. Entretanto, carinhosamente, como Jesus nos ensinou, Ele coloca os seus braços sobre o nosso ombro, nos aperta assim do lado gostosamente e fala, filho, todas as vezes em que a corda se rompeu e você deu esse nó para se reatar, é o teu gesto de fé e de amor por mim. A corda ficou remendada, ficou feia, ficou curta, mas o legal disso tudo, filho, você não percebeu, que esses nós são nós abençoados que diminuem a distância entre mim e você. Que bom que você voltou. Você voltou melhor. Você cresceu. Esta visão otimista, e é exatamente isso. Nosso Pai maior e o nosso vocabulário, a nossa inteligência não tem condições de poder mensurá-los, de sequer imaginar. Mas quando nós olhamos toda a criação, a perfeição do universo, todos nós nos rendemos a esse amor infinito. E somos filhos desse amor infinito. E precisamos nos olhar e nos ver como amor infinito. Espíritos de sucesso. Espíritos de realizações. E por a centelha divina que somos, nós temos que ir desenvolvendo com o tempo o auto-reconhecimento, a auto-reparação, o auto-amor, o auto-perdão, e entendermos que nós somos pessoas fantásticas. Pela diferença de idade da criação dos espíritos, lógico, tem pessoas mais adiantadas do que nós, outros mais atrasados,
Nós estamos num ponto intermediário, dando as nossas mãos para aqueles que estão saindo da condição mais primitiva. Entretanto, estendemos as nossas mãos para aqueles que estão no alto e fazemos essa tremenda corrente. E assim nós vamos ajudando uns aos outros, nos acorrentando nesse elo de amor uns aos outros e subindo em direção ao Pai. Essa é a nossa essência. Esse é o resumo de cada um de nós. A vida, e ninguém atira pedras em galhos secos, só em galhos que têm frutos. É natural que as provas cheguem para aqueles que têm mais condições, conforme merecimento e necessidade. Então tudo aquilo que nos chega está perfeito. Deus diz assim: exemplifica pela tua reação no contorno de todas as suas dificuldades o exemplo e a esperança que para aquele que vem mais atrás, porque eu tenho e dei a vocês o meu filho de amor, que assim exemplificou. E nós chegamos para essa existência para uma belíssima oportunidade, porque a reencarnação é algo maravilhoso, mas nós nos colocamos numa condição pessimista, nos esquecendo da nossa essência. Por isso que o Evangelho desta noite nos fala das lágrimas ao sorriso. Como fazer essa transposição? Só o conhecimento e entendimento é que vai nos proporcionar esta passagem, essa transformação. Se nós não nos compreendermos, não observarmos, não visualizarmos a nossa realidade, como é que nós poderemos almejar algo além? Então é preciso que hoje nos permitamos ali a dar uma parada, a dar uma sossegada, serenar os nossos corações e nos colocar diante do espelho da vida, para que possamos ver a nossa realidade. A palavra geladeira vem da palavra base gelo. A roseira vem da palavra base rosa. A palavra pessimismo vem da palavra base péssimo. E a palavra otimismo vem da base ótimo. Alguém determina os nossos pensamentos? Alguém pensa por nós? Alguém pensa? Ninguém pensa por nós. Centelha divina que somos, Deus ainda, danado, falou assim: olha, eu vou te dar uma pitadinha para colocar um tempero na tua existência. Vou te dar o livre-arbítrio. Vamos ver se você é bom de serviço. E a gente vem decidindo o que nós vamos fazer em nossas vidas. Todo o gesto, todas as palavras, todas as ações, reações, elas são decorrentes de um pensamento. Os nossos pensamentos, quem os forma? Somos nós ou os outros? Somos nós. Mais ninguém. Ou seja, centelha divina que somos, responsáveis por nós mesmos. Na lei da natureza, nós temos a lei da ação e reação, da causa e do efeito. E na natureza, nada é para si, tudo é para os outros. O sol não desfruta dos seus raios, o rio não experimenta da sua água, as árvores não experimentam dos seus frutos e as folhas não experimentam da sua sombra. Jesus viveu por nós. Centelha divina como que somos, criados para a perfeição e a felicidade. Somos um retrato, um reflexo divino.
e chegamos nessa vida para viver pelos outros. Como viveu Jesus? Para si? Para os outros. Como foi a vida de Francisco de Assis? Como foi a vida de Chico Xavier, de Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? São pessoas que escreveram as suas histórias e marcaram a sua época, marcaram o nome em grandes obras, sempre fazendo pelo semelhante. Aí muitas vezes nós ouvimos aquela colocação: primeiro você precisa estar bem, se amar, para depois se dar bem com os outros, amar os outros e fazer pelos outros, não é isso? Você já pensou se nós formos esperar todo o tempo para estarmos bem, perfeitos e equilibrados, para fazer alguma coisa por alguém? Nós temos que fazer enquanto estamos a caminho, com falhas, com acertos. A reencarnação representa um voo sem interrupção. Nós subimos num avião no aeroporto, né? Sentamos, coloca o cinto de segurança, todo aquele procedimento para decolagem, e o comandante fala: senhores passageiros, senhoras e senhores passageiros, tenham todos uma boa viagem, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o comandante fulano de tal. Nós voaremos a tantos mil pés de altura, uma velocidade de tanto, a temperatura de tanto, horário de previsto na nossa chegada, então a tal hora. Desejamos a todos uma excelente viagem. O avião sobe, sacava aquele friozinho nas costas, serve o lanchinho, começamos a conversar, tudo na maior tranquilidade, porque não dá para ver a janelinha, para ver o que tem lá fora, né? É uma coisa muito monótona. Aí, num determinado momento, o comandante diz assim: senhores passageiros, estamos com um problema técnico de acentuada gravidade. E teremos que resolver tudo isso enquanto voamos, porque o problema é no trem de pouso. Não dá para voltar e também não dá para chegar, porque o trem de pouso nós temos que arrumar. Mantenham-se calmos, esperançosos, que vamos fazer o possível. Nós temos que arrumar o avião enquanto estamos voando. Como é que a gente fica? E se o avião inteiro não vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai conseguir. Consegue? É um momento que toda a tripulação e todos os passageiros se unem num único pensamento para que arrume o avião, o trem de pouso. A reencarnação é esta viagem. Não tem volta, não dá para voltar. Vai ter um lugar para a chegada. E enquanto estamos a caminho, nós temos que ir resolvendo os panes, os defeitos desta caminhada. E a proposta do Evangelho é falar sobre isso, que nós temos que fazer enquanto estamos a caminho, nesta belíssima viagem que é a reencarnação. Olha que coisa interessante também. Tem dias, como diz Vinícius de Moraes, tem dias que nós ficamos pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender, a gente mal nasce e começa a morrer. E aqueles dias a gente diz assim: puxa, hoje nem eu estou me aguentando. Deus nos deu uma companhia que estará conosco por toda a eternidade. A gente não se livra dessa mala. Não adianta. Em qualquer tempo, em qualquer condição, estaremos com esta companhia. Quem é essa companhia? Nós mesmos. Quando eu digo assim, hoje eu estou naquele dia que eu não estou me aguentando, a coisa está difícil.
E a gente diz assim: eu não sou sortudo, a vida não sorri para mim, eu sou um azarado, nasci para sofrer. E nos colocamos naquela condição de vítima. Olha, falamos há pouco de toda a estrutura da reencarnação, de toda a estrutura das experiências que aqui vamos ter, de tudo aquilo que Deus colocou ao nosso redor, à nossa disposição, e não damos valor a isso, nos achamos infortunados, vítimas. Isso é mecanismo de fuga, conforme diz o espírito de Hamed no seu livro Renovando Atitudes. Mecanismo de fuga. Olha que coisa interessante. Amanheceu, hoje é terça, amanhã é quarta-feira. Nós vamos lá dar uma olhada na nossa conta bancária. Apareceu 1,5 milhão na conta lá. Nossa, que beleza. E veio escrito assim: gaste da maneira como você quiser. Nós adoramos um carro, né? Principalmente os homens, né? Nós temos um carro mais ou menos, uma condição mais ou menos, né? E de repente aquele dinheiro na conta e a gente diz assim: nossa, as dificuldades, mas de repente tem um lance de sorte. Deus abre uma porta, fecha uma porta e abre outra. E a gente se lembra daquele Chevette que tinha, né? Batia a porta do motorista e abria do passageiro, né? Puxa, um golpe de sorte caiu. Uma oportunidade fantástica. Então nós vamos lá, adoramos carros, né? Nós vamos lá e compramos uma Ferrari. Quanto custa? 1,5 milhão. Quanto tem na conta? 1,5 milhão. Dá uma vermelha, aquela coisa mais linda. E saímos dirigindo esta Ferrari, esse carro importado, luxuoso, para o trânsito na rua, todo mundo olhando, e nós, bonitões, essa coisa linda que Deus criou, dirigindo esse carro. E desfilamos, né? E sentimos prazer daquela situação. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai se acomodando, começando a perceber que nós temos dificuldade para a nossa visão. Poxa, não vi o farol amarelo, vermelho, passei pela faixa, acho que eu vou procurar um médico. Estou com algum probleminha na visão. E vamos procurar um médico. O médico, a gente já tem um pouquinho de dinheiro, porque não gastou tudo no carro, né? Vamos pegar um médico melhor, pega um especialista. Aí chegamos lá, o doutor falou: ih, rapaz, coisa é meia séria. Você está com um problema na córnea, você está com um problema de uma ulceração muito grande na sua visão. Você tem que fazer uma operação muito delicada. Precisa vir profissionais de outros lugares, com especialistas, para que você não corra o risco de perder a visão. Nós temos que trazer medicação, aparelhos de outros lugares, de outros países, e montou toda aquela estrutura, mas isso custa caro. O senhor tem condições de pagar? Gastamos quase que tudo no carro. Quanto custa, doutor? 1,3 milhão. Não tenho dinheiro na conta, o plano de saúde não cobre. A gente olha para a Ferrari vermelha. Já vende, né? Vende o carro para pagar o tratamento de saúde. Porque não adianta ter o carro sem a visão. Recupera a visão, ficamos sem carro, voltamos para o chevetinho. Um dia aparece numa outra quarta-feira, uns 3 milhões na conta, um golpe de sorte, olha que coisa maravilhosa. Nosso sonho é ter uma mansão de 3 pavimentos, piscina, quadra de tênis, toda aquela coisa maravilhosa, e desfrutar de um belo ar-condicionado, de todas aquelas vantagens. Então nós compramos a nossa casa, estamos realizando o sonho. Afinal de contas, vai ficar tudo aí mesmo, né? Vou aproveitar. E compramos a casa. E um dia, não, hoje eu não vou subir de elevador, eu vou de escada. E começa a cansar, vai na piscina, cansa, qualquer coisa que faz, cansa. Precisa ir no médico, vai no médico, o doutor fala: ih, rapaz, a coisa tá meio feia aqui pro 100. Tá parecendo corintiano, o coração tá fraco. O que é, doutor? Eu falei: você tem um problema grave no coração.
nós vamos precisar realizar um transplante, um procedimento cirúrgico profundo, com muita responsabilidade. E não dá para arriscar, tem que ser com os melhores. Quanto que fica, doutor? 3 milhões e pouco. Tem dinheiro no caixa? E a casa? O que a gente faz? Vende o supérfluo, porque nesse momento é supérfluo. Olhe só, nossa visão, quanto que vale, comparando aos bens materiais, o nosso coração, quanto que vale o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, o nosso pulmão, o nosso estômago, toda essa constituição. Percebamos o quão rico que nós somos comparado aos bens materiais. E que não existe nada materialmente, nada, nenhuma posse, nenhum bem que valha mais do que nossas vidas. E a gente luta por elas, porque a própria lei da preservação da vida e a lei do progresso nos leva a lutar por ela. E aí a gente diz, eu nasci para sofrer. Olha qual o valor que nós temos. Qual o valor que nós temos? E nós não reconhecemos isso, e nós não valorizamos isso, e nós nos esquecemos facilmente. Nos acomodamos muito facilmente com as coisas boas, com as facilidades, com a zona de conforto, com boas roupas, carro, propriedades e uma série de coisas materiais transitórias. Mas da mesma maneira como nós acostumamos com facilidade com as coisas boas, nós também nos acostumamos com as coisas ruins e com a infelicidade. E quantas não são as vezes que nós temos que tomar uma atitude para resolver aquilo e não tomamos? E vai acumulando essas energias negativas e nós colocamos o pé na dor. Da dor não resolvida passamos ao sofrimento. Dor, sofrimento não resolvido, abraçamos a aflição, transtornos e daí para frente. E a centelha divina que nós somos. E essa riqueza. E aonde nós corrigimos isso? Externamente ou no nosso interior? Nos nossos pensamentos. Então tudo depende de nós. E nós vamos aprendendo, como ninguém decide por nós, ninguém pensa por nós e tudo depende de nós, que nós somos os construtores das nossas lágrimas ou dos nossos sorrisos. E ninguém mais. Mas eu me sinto injustiçado pela vida. Na vida não existem injustiçados. Existem injustos e injustiça, mas injustiçados jamais. Porque Deus não dá para nós aquilo que não é da nossa necessidade, nem do nosso merecimento. Nós recebemos hoje os resultados das nossas atitudes. Mas eu não lembro de ter feito isso. Ah, mas a justiça divina, se não te alcançou lá atrás, te encontrou hoje. Então vamos quitar para andar livre. A causa das nossas dores são muitas vezes quando nós encontramos uma pessoa caída à nossa frente e nós passamos por cima e nos esquecemos que a vida é uma roda. Ora estamos subindo no topo, nós vamos descer, e amanhã, se não recolhermos aqueles que estão caídos, nós tropeçaremos nele. Se não andarmos resolvendo as coisas que nós temos que resolver em nossas vidas, nós vamos largando entulho, lixo em nossos caminhos, e no retorno da volta que a vida dá, nós vamos tropeçar, nós vamos nos machucar. Significa que nós temos que nos lembrar do 11º mandamento, a saideira de Jesus, aquilo que ele nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que coisa interessante. Ele disse: reconcilia-te com todas as coisas que estão entre o céu e a terra. Como é que nós podemos continuar a ter uma caminhada sóbria, equilibrada, se não tirarmos os entulhos, as coisas ruins de nossas vidas? Como é que nós podemos ter uma caminhada suave, se nós nos esquecermos daqueles que estão mais atrasados? Se você deseja levar a tua oferta a Deus, ao nosso Pai, primeiro, deixa a tua oferenda no pé do altar, volta e te refaz
com quem está a caminho. Ou seja, nós temos que caminhar resolvendo, perdoando. E o perdão, no estágio evolutivo em que nos encontramos, não é esquecer o mal que nos fazem ou o mal que fazemos aos outros. Mas perdão, ainda no nível evolutivo que nós encontramos, é não retribuir o mal que nos fazem. Não há um homem e uma mulher que consiga a plenitude no seu relacionamento como casal, se não houver perdoado, se retificado e vivido plenamente com seu pai e sua mãe. A nossa família é a base de tudo. E o perdão deve começar em nossos lares. Nossos pais não são perfeitos, tanto quanto nós não somos perfeitos. Eles erram, erram e errarão. Nós erramos, estamos hoje aqui falindo e amanhã erraremos também. Porque nós não estamos prontos. Nós estamos em reformas e em construções. Nós fazemos barulho, nós causamos poeira, nós perturbamos, causamos desconforto aos outros, tanto quanto os outros causam a nós. Então é preciso que na nossa caminhada venhamos acessar o procedimento das lágrimas, a origem das lágrimas. E é nessa receita simples e infalível que o Cristo nos deixou. É tão simples o ensinamento de Jesus, tão simples, tão racional, tão óbvio, tão perfeito, que nós não acreditamos nessa simplicidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O bem que eu desejo para mim é o bem que eu tenho que levar a você. Não se esquece do outro, porque somos seres que precisamos uns dos outros, a nossa caminhada será melhor. Então, a partir do momento em que eu começo a resolver as minhas questões íntimas do perdão, eu começo a ver que meu aparelho digestivo fica melhor, minha pressão não sobe tanto, as oscilações, as variações, as doenças já se distanciam tanto mais. Começo a experimentar os laivos, as primeiras cintiladas da felicidade. Quem experimenta um doce bem gostoso se acostuma com as coisas azedas e amargas. Quando experimentamos pequenas pinceladas, pequenas colheradas de felicidade, é um caminho sem volta. Nós nos lembramos da nossa essência. Então é preciso dar um basta nas nossas vidas, muitas vezes deixando de lado fazer aquilo que estamos fazendo hoje. Quando Maria de Magdala, ouvindo o Evangelho de Jesus na casa de Simão Pedro, Jesus falando sobre a beleza do perdão desta vida, ela decidiu que abandonaria toda aquela maneira que ela vivia e se dedicaria à vida da forma como Jesus recomendou. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, também sentindo todo aquele ensinamento, toda aquela influenciação dos céus, disse: não quero mais viver dessa forma. E a partir do momento que ele deu um basta, mudou a sua vida. Vejamos a belíssima história que Paulo escreveu para a humanidade. Quando Francisco de Assis retorna de uma batalha cansado, doente, busca um refúgio na sua casa, recuperação em sua casa, no desprendimento do sono, ele se encontra com Jesus, sente toda a orientação de Jesus e deu um basta na sua vida. E quando nós ouvimos a oração de Francisco de Assis, é tudo de bom. Bastas são necessários e nós temos que dar uns bastas em nossas vidas e deixando de lado tudo aquilo que não vale a pena. E a partir daí nós começamos a dar os nossos primeiros sorrisos e vamos ver que estamos aqui por uma viagem maravilhosa em que tudo vai dar certo. Fomos criados e condenados à felicidade e à perfeição. Nossa criação é divina, nós somos herdeiros da divindade. Tudo é perfeição, é luz, é paz, é amor. E os momentos difíceis é para nos testar, é para nos ajudarmos uns aos outros. E aí nós começamos a sentir o prazer que Jesus sentia em servir, de viver pelos outros. E nós vamos perceber que a maior felicidade que nós alcançamos
é aquela em que sentimos o nosso coração bater no coração do outro, o nosso sorriso na boca do outro, o nosso olhar de felicidade nos olhos do outro, nos antecipando às necessidades das pessoas. Se fecharmos os nossos olhos e fizermos uma viagem ao fundo dos nossos corações, nós vamos entender, vamos compreender que os momentos de maior felicidade que nós temos é aqueles em que nós nos doamos. E nessa doação é aquele lubrificante, aquele óleo milagroso dos relacionamentos. Uma pessoa estava há muito tempo numa cama de hospital, nervosa. Fazia muito tempo que estava ali doente, acamado, não saía da cama, mas nervoso, sempre irritado. Mas era uma pessoa muito boa, muito conhecida. E todo dia era um monte de pessoas visitando. E entrava um, ficava ali um tempo, saía, já entrava outro, era o dia inteiro. Entretanto, a porta era uma porta meio antiga, aquelas dobradiças barulhenta, e todas as vezes que uma pessoa entrava, saía, abria a porta e a dobradiça fazia fechava aquele barulho, nheque daqui, nheque de lá, e não sabia porque ele estava irritado. Uma pessoa que estava esperando a sua vez pressentiu aquilo ali, foi lá, pediu um pouquinho de óleo de cozinha, algumas gotinhas nas dobradiças, e a porta abria normal, sem barulho nenhum. Na vida, existem dois tipos de pessoas: as que choram e as que vendem lenço, os enfermos e os enfermeiros, os que amparam e os que são amparados. Depende de cada um de nós o que queremos ser na vida. Tudo está em nossas mãos. Na terapia ocupacional, aquela terapia que imita os movimentos dos animais, Tai Chi. Então tem um movimento que eles formam com as mãos, esse movimento. Depois essas mesmas mãos, utilizando esse exemplo, nossas mãos são as mãos que nos protegem, nos amparam e colocam limites em tudo aquilo que entra em nós. É o nosso escudo de segurança. Entretanto, as mesmas mãos que se defendem, que amparam, que protegem, são as mãos que acolhem, abraçam e acariciam. Tudo depende de nós. Nós não somos vítimas. As coisas erradas ou coisas menos favoráveis que nos acontecem, que não são oriundas, não são criadas por nós, mas estamos vivenciando, são permissões que nós concedemos de coisas equivocadas que entrassem em nossas vidas e não nos demos conta. Modismos, dogmas. E aí nós vamos vendo que estamos fazendo essa caminhada, carregando pesos inúteis, coisas tão desnecessárias, o lixo dos outros, e não nos apercebemos. E aí passamos aquela fase que nós colocamos como a fase do burro de carga. A gente acha que suporta tudo e vai pegando problema de tudo, situação daqui e lá, e vai colocando até que aquela carga inútil ficou tão pesada que a gente não consegue sair do lugar ou nossas pernas arreiam. Greve na cidade de Nova York, uma cidade com alta densidade populacional, não tem terreno vazio. Greve dos lixeiros. E as leis nos Estados Unidos e Nova York são muito severas. Não pode colocar lixo na calçada. Tanto quanto o povo brasileiro, o americano é um povo muito consumista. Não pode colocar lixo na calçada. E fazia 15 dias que os lixeiros estavam de greve. Aonde fica o lixo e não pode colocar na rua? Dentro de
casa. Pensemos no amontoado. Veja as sacolinhas, o resto de cada almoço que a gente faz. Um domingo meio acelerado dentro de casa. A casa daquele homem estava entulhada. Ele começou a pensar, como é que eu vou me livrar desse lixo? Como é que eu vou resolver essa situação minha? Provavelmente deve ser brasileiro, pelo jeitinho. Aí teve uma ideia. Desceu numa papelaria e comprou várias caixas grandes de papelão. Papel de presente, aqueles laços bonitos. Montou as caixas, colocou todo o seu lixo, embrulhou bonitinho, colocou um laço bacana, colocou tudo na sua caminhonete, uma caminhonete grande que tinha, todo o seu lixo embalado. Ele podia estacionar na rua ali em Nova York por um pouquíssimo tempo. Ele aproveitou aquele tempo que ele tinha, abriu a tampa da caminhonete e deixou a caminhonete parada lá e foi lá do outro lado da rua. E ficou observando. Passava as pessoas, olhava aquelas caixas bacanas, toda embrulhada, ia, voltava. 15 minutos depois não tinha mais nenhuma caixa na sua caminhonete. Ele fechou a tampa, voltou em casa com o seu problema resolvido e o seu lixo distribuído. Assim somos nós. Quantos lixos desnecessários que nós abraçamos, que causam dores, sofrimentos, aflições, angústias, tudo isso regado a lágrimas amargas. Às vezes a gente diz assim, encerrando o nosso evangelho desta noite, está me faltando alguma coisa. Eu sinto que está me faltando alguma coisa. Eu sinto que está me faltando alguma coisa. Quando a gente sente falta de alguma coisa, é sinal que nós temos essa coisa, não é? Na minha vida eu sinto falta, eu sinto um vazio, está faltando alguma coisa na minha vida. Todas as coisas na vida já estão prontas e resolvidas. É uma questão de nós irmos colocar essas coisas no lugar. Se eu sinto falta de algo que é meu. Se é meu, já está pronto. Tudo no universo já está pronto. Todo o universo conspira para o equilíbrio, para a perfeição, para a felicidade, para o amor, para a compaixão e para servir. Belíssima viagem para todos nós nesta reencarnação. Que o nosso trem de aterrissagem seja arrumado enquanto nós estamos caminho, para que o nosso pouso seja tranquilo e farto. E ao terminarmos a nossa viagem, aqueles que ficam, que possam sentir falta da gente, saudades, porque a saudade é inevitável, possam dizer, puxa, eu sinto falta, valeu a pena. E na nossa chegada lá em cima, enquanto estivermos a caminho, que Jesus sorria para nós e diga, valeu danado. Você se esforçou, você lutou. Isso é que importa. E na nossa chegada estejam lá aqueles que nós já nos despedimos deles, e que seja uma tremenda festa nos céus. E depois dessa festança toda, o divino nos chame para mostrar a nossa corda. E que tão bom é recebermos esse abraço de nosso Pai, dizendo, filho, valeu. Fica, descansa, todo o seu lado. A vida é para frente. A vida é vitória. A vida é luta, é prosperidade, é realizações. Tudo conspira para que façamos o melhor, porque o melhor depende só de nós. Encerramos o Evangelho. Gratidão mais uma vez à nossa casa que nos recebe. Gratidão a todos vocês pela oportunidade de aqui estarmos no Evangelho de Jesus. Gratidão a todos os trabalhadores da espiritualidade, os dirigentes da nossa casa de oração, os trabalhadores da nossa equipe de palestra de Evangelho. Gratidão a Jesus. E nesse momento nós nos damos as mãos, encarnados, desencarnados,
abraçamos Jesus e nesse tremendo abraço elevamos os nossos olhos ao alto em gratidão, dizendo: Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será, graças a Deus. Que Jesus nos ilumine, que assim seja. Falei para ele, já acabou? Certeza que passou 1 hora? Eu ficaria mais umas 2 te ouvindo aqui, tranquilamente. Eu acho que dispensa a oração final, você já fez grandemente a oração final. A todos que nos estão assistindo, então, nessa vibração de amor, a sua aguinha aí com certeza já foi fluidificada, porque o Mauro já fez a oração final aqui, junto, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Pai, dando as mãos, como ele disse mesmo, aos encarnados e desencarnados, né? Todos nós. E assim, na certeza que já fomos atendidos naquilo que pedimos, antes mesmo de aqui chegar, e naquela água que a gente vai tomar depois, essa água já foi fluidificada. Com essa palestra, com esse evangelho que o Mauro nos trouxe maravilhosamente. Não sei vocês, mas para mim me tocou profundamente. Então eu vou ler o texto que o Alê deixou. Chorar é humano. Disse uma criança que chorar é chover pelos olhos. Falando nisso, há quanto tempo você não chora? Chora de quê? Chora de rir? Chora de tristeza, porque é natural ficar triste de vez em quando. Chora de saudade? Chora por amor? Chora de inconformação? Chora por sentir vazio? Chora orando, pedindo forças para não sucumbir diante dos problemas e desafios que a vida nos coloca. Chora ouvindo música, lendo poesia, conversando e abraçando uma pessoa querida. Chora de gratidão por todas as dádivas recebidas. Chora em silêncio, ouvindo a melodia das próprias lágrimas. Chora apenas por chorar. Não é saudável conter o pranto, do mesmo modo que não devemos interromper um rio que busca o mar. Chorar alivia, faz desaguar no oceano da vida as tristezas e dores acumuladas. Torna mais leve o fardo que carregamos. Jesus chorou algumas vezes e o fez em público também. Como a lecionar que o pranto sincero é legítimo. É uma expressão humana decorrente da sensibilidade e da fragilidade do que somos portadores. Chore, só tenha cuidado para não se afogar nas próprias lágrimas, desesperando-se e fazendo disso um hábito recorrente. E depois que tiver chorado o suficiente, enxugue os olhos, levante a cabeça e estampe um sorriso no rosto, mesmo que seja um sorriso tímido, feito um sol coberto por nuvens. E guarde a certeza de que na vida tudo passa, tristezas e alegrias, escassez e farturas, frio e calor, dores e prazeres, numa impermanência sem fim. Portanto, quando nossas lágrimas forem o retrato vivo de uma tempestade pela qual estejamos passando, sem que tenhamos conscientemente semeado ventos, mantenhamos a certeza de que uma nova aurora se anuncia, convidando-nos a recomeçar, tentar mais uma vez e com maior maturidade. Chore sim, pois chorar nos faz humanos, e aprendamos a transformar lágrimas em energia de crescimento e mudança, para que elas representem o regar das sementes de um novo tempo. Sementes que sempre estiveram dentro de nós, no solo do nosso coração, aguardando um instante
certo para germinar. Muito obrigada a todos pela presença. Que assim seja.